para quem já está mais avançado, sabe assim? Então pensa alguém que já, de repente, passou em primeiras fases de DPE, ou passou mesmo numa DPE, ou e está esperando nomeação, ou não passou, mas passou pelo menos em primeira fase, tipo assim, quem já está mais avançado e é um pouco mais focado em DPE. O que que você fala para esse cara para ele ter uma chance melhor na DPU? Sabe assim, como que ele faz esse, se ele tem que direcionar 100% para DPU, se ele leva os dois, e se ele for direcionar, o que que ele faz, enfim, é Olha, por aí. eu gosto de trabalhar muito com a ideia na DPU e DPE, eu vejo pontos muito comuns, em comum aqui no núcleo duro, naquilo que eu chamo de núcleo duro. Então, partindo, a gente já trabalhou o cara que está, entre aspas, zerado ou iniciante em ambas as fases, ou em ambos os braços. Mas vamos imaginar que esse núcleo duro aqui já está consolidado, a ponto de ele já está quase sendo aprovado ou já aprovado em DPE, e ele quer olhar para a DPU, ele quer se preparar para a DPU. Ele abandona isso aqui? Não, mas ele vai mantendo. Ele vai trabalhando, ele vai revisando, ele vai dando ênfase ali no processo de revisão, de simulado, de atualização legislativa e, sobretudo, jurisprudencial, mas como ele já quer e está em outro nível, ele vai olhar aqui para o que é diferencial. E aí é a grande vantagem. Óbvio que quem já está e tem esse passado, esse histórico, tem uma grande vantagem. Por quê? Porque ele vai se permitir aí dá um olhar mais cuidadoso, e aqui é que não falta. Esse camarada, diferentemente do outro, ele vai ter a oportunidade, por exemplo, dar uma dedicação, um olhar especial para penal e processo penal militar. E por quê? Porque 80% dos candidatos do concurso da DPU só vão olhar penal e processo penal militar quando o edital sair. E eu sempre falo que especificamente essas duas matérias, da miríade gigantesca de assuntos alternativos da Aham. DPU, esse é o diferencial, É o talvez. melhor custo-benefício, É, assim, número de questões e tal. exatamente. E por quê? Por também raízes históricas. Porque a DPU, o primeiro concurso foi em 2002, 2001 para 2002, mas ele é originária, a defensoria, ela é concebida dos advogados de ofício que atuavam perante a Justiça Militar, do STM e a Caramba, Justiça não Militar da fazia ideia. União. E aí há até um respeito histórico muito grande da DPU, e isso é indistintamente refletido na prova objetiva. Então, na minha prova objetiva, não vou me lembrar exatamente, mas eram 12 ou 14 questões envolvendo penal, processo Nossa, penal bastante. militar, e são questões que não são tão difíceis. Hoje, depois de você atuar um tempo, você consegue olhar. Tem uma outra coisa de súmula do STM, tem uma outra coisa, eu até falo brincando, já tem aí, pessoal, o acordo de não persecução penal está na ordem do dia, porque já está chegando, são matérias que chegam no Supremo, no STJ, então recentemente teve esse entendimento. Então, assim, são assuntos que, se você consegue olhar, imagine aí, você conseguiu olhar e rever antes do edital, você já salta muito na frente. Então, a parte de direito tributário, você já consegue dar uma olhadinha, muita gente não olha, então você já consegue olhar o Previdenciário também, né, Pedro? previdenciário, assim, eu sempre digo, e eu gosto, é um jargão que a gente utiliza lá, mas que é o maior escritório do Brasil em direito previdenciário, Ah, sem dúvida. é a DPU, né, porque é um carro-chefe, e aí o lado hipossuficiente se destaca, tá na ordem do dia, eu acho que o pessoal deve estar acompanhando a questão da CPMI aí, uma colega nossa, coordenadora, a doutora Patrícia Betim, ela foi a primeira a ser ouvida justamente para trazer a visão da situação dos hipossuficientes, dos assistidos, a situação analisada dentro do contexto da defensoria. Então, o previdenciário sempre foi um carro-chefe, está agora também na ordem do dia. Então, certamente, esse olhar aí é muito importante. Teses institucionais, aí ele já pode começar a ter um outro olhar um pouco mais maduro, né? Pensando na segunda fase, essa pessoa que já tem essa expertise no núcleo duro maior, né? E foi isso que a gente pensou quando a gente foi fazer o material, porque dentro do material já tem a atuação da DPU, já tem esse material, essa coisa específica, a DPU tem um grupo de trabalho, a DPU fez essa atuação, para que a pessoa já consiga vislumbrar também o que que ela vai fazer dentro da instituição e como vai ser uma segunda fase, porque a segunda fase é a aplicação prática daquilo ali que você está lendo no seu material. Sem dúvida. Então, é isso que a gente pensou, né, Pedro? Isso, exatamente. E aí, eu até estava ontem à noite pensando, lembrando, que
a gente, quando é criança, né? Aí, o camarada quer ser jogador de futebol, ou Sim. quer ser, enfim, gosta de jogador de futebol. Aí, quando ele vê o jogador lá, o ídolo dele, ele Aham. consegue se imaginar fazendo aquilo, né? E aí, eu até conversava com a Ana quando eu fui ver o material, e essa ideia eu achei sensacional, porque às vezes você tá lá, muitos dos alunos já trabalham, ou se não trabalham, estão ali num ritmo cansado e é cheio de ansiedade, cheio de desconfiança, e aí você começa a se questionar e dá, obviamente, todos nós já passamos por isso, aquele desânimo e tal. Sem Quando dúvida. você olha ali uma atuação concreta, eita, tem esse grupo de trabalho, teve essa fiscalização contra trabalho escravo e tudo mais, você só consegue se colocar naquilo, você puxa um gás que estava ali escondido e por isso que eu acho sensacional, você consegue se colocar. Então aquela criança que se empolgava vendo o jogador de futebol, se imaginando como jogador de futebol, ele vai e começa imagine eu atuando dessa forma. Então você consegue, eu vou, para isso eu tenho que dar aquele algo a mais, então eu vou tirar esse algo a mais. Então também isso foi de forma muito sagaz e especial, preparado para os alunos aqui do curso. Que bacana. O link tá na descrição, né? Tá. Do curso. E vai estar disponível até que dia? Ele tá disponível até a gente começar. A gente vai começar o curso e o cronograma dia 8 de setembro. Então, a pessoa que não quer começar atrasada já tem que saber. E porque, igual o Pedro disse para o pessoal, o melhor dia para você começar é ontem, né, Pedro? Isso. Já que você não perdeu ontem, o melhor dia vai ser hoje. Então começa agora. É isso aí, isso aí. E tem uma coisa que, pelo menos eu acho bacana, assim, dessa parte de estudar para concurso, porque se você estuda de verdade, você nunca perde aquilo que você estudou, né? Isso. Porque assim, de repente, o cara dá um gás pra DPU. Aconteceu uma eventualidade, não deu certo. Cara, 80% desse conteúdo ele vai usar nas DPS dali em diante, sabe? E na própria AGU, ano que vem deve ter a AGU também, concurso bem grande, provavelmente solicitaram 260 vagas, então deve um concurso bem grande, e de fato, coincide muita coisa, vai meio que jogar fora boa parte de penal, processo penal e tal, mas o resto é conteúdo que cai na AGU também, então verdade, bem lembrado, bem lembrado. A AGU, inclusive, que é uma exceção nas procuradorias, porque geralmente procuradoria passa o cara que estuda pra procuradoria, mas a AGU a gente pega uns forasteiros, assim, sabe? Porque como o conteúdo é mais aberto, aí pega a galera que está para a magistratura federal, para a defensoria da União e tudo mais.